paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal Cristão Literário. No vídeo de hoje, nós estaremos apresentando a vocês duas obras simplesmente fantásticas. Obras que eu as considero os melhores, comentários ao texto bíblico para o leitor iniciante, para o novo convertido, para aquela pessoa que está começando agora a se aprofundar, a se aplicar nas leituras de literatura cristã, nas leituras da Bíblia. Então, não adianta você pegar um comentário super, hiper, mega volumoso, acadêmico, com uma linguagem prolixa, com uma linguagem academicista, e acaba que o aproveitamento da pessoa é reduzido. Então, vamos começar por um comentário bíblico, cujo o linguajar, cuja a forma como os textos, as colocações, as opiniões, os posicionamentos, do teólogo, do pastor, daquele que está escrevendo, chegam ao coração do leitor, fazem com que o leitor alcance, seja levado a um estágio, a uma condição de real aprendizagem. E pessoal, esses dois livros, eles super cumprem esta proposta, tá? Eles foram feitos exatamente para esse perfil de leitor, de pessoa. Obviamente, são materiais que servem não só a um público específico, tá? Você já é um leitor, já tem uma prática, um hábito, já tem uma bagagem, vai servir a você também. Obviamente, você não vai ter o mesmo apreço por essa obra que uma pessoa que está começando agora, tá bom? Então, a mensagem do Antigo Testamento e a mensagem do Novo Testamento. Uma exposição teológica e homilética de Mark Dever. Gente, são 2 volumes em capa dura, como vocês podem ver. Aqui a lombada dos livros. Pouca gente fala sobre esse material, mas é um material muito bom. Além de ser um material bonito, é um material com bastante subsídio, mas como eu disse, é um material mais indicado para o leitor iniciante. E eu vou mostrar com maiores detalhes aqui para vocês, tá? Como sempre eu gosto de mostrar para vocês aqui o texto da quarta capa, Eu vou só ajustar aqui a câmera, pronto, para que possa pegar todo o texto para melhor realizarmos uma melhor leitura, desse texto. Então, o texto aqui atrás vai nos dizer o seguinte: imagine ler um livro de uma cultura diferente e distante de nós, milhares de anos. O Antigo Testamento, olhado desse ponto de vista, é um grande desafio ao leitor do século XXI. Nesta obra, o Dr. Mark Dever faz uma exposição do Antigo Testamento, mostrando nestes sermões de visões gerais distintivas as questões centrais de cada livro bíblico, com 3 preocupações que devem ocupar todo pregador fiel da palavra de Deus: o conteúdo teológico, a sabedoria exegética e a aplicação pastoral. O material tem informação acadêmica, apresentada de forma muito acessível e com aplicação relevante. Este livro capacita o leitor a aprender o cerne teológico com seu foco cristológico e cuidadosa aplicação cristã do Antigo Testamento. Em uma época de inquietude, e analfabetismo bíblico, mesmo entre cristãos, há uma necessidade premente de livros
que apresentem o quadro geral e sejam um guia de confiança no vasto e sutil, né, território bíblico. O doutor Mark Dever realizou esta difícil tarefa de produzir esse tipo de livro. Ele foi forjado na fornalha da pregação semanal e do ministério pastoral. É um presente magnífico para as igrejas, tenho certeza. Será de grande ajuda no fomento de uma compreensão mais profunda da mensagem de toda a Bíblia, e não apenas das passagens com que os leitores estão mais familiarizados ou com os quais se sentem mais confortável. Compre 2 cópias, guarde uma para você e dê a outra para seu pastor. Esse aqui foi o Carl R. Trueman, professor de Teologia Histórica e História da Igreja do Westminster Theological Seminary. E aqui temos a foto e um resumo da biografia do autor, que é pastor sênior da Capitol Hill Baptist Church, em Washington, D.C., e escreveu diversos livros sobre a saúde da igreja e a liderança eclesiástica. Pessoal, como vocês podem ver, é um livro com um ótimo acabamento gráfico. A capa dele é uma das mais bonitas que a gente tem. É capa dura, só que vocês observem que a lombada dela eu não sei se é canoa que se chama. Sei que ela é arredondada. Eu prefiro quando a lombadinha é quadrada, mas ela é arredondada aqui, a lombada, tá? A capa, a guarda é só em branco mesmo. As folhas são no papel offset, né? Em branco, tá? Aí temos aqui uma dedicatória, os agradecimentos por parte do Mark Dever. Temos então um prefácio feito por este cidadão aqui. E quem conhece as obras dele sabe que esse cara é um crânio, né? É uma fera dentro da teologia bíblica. E temos aqui o sumário da obra. Bom, vamos ao sumário. Temos no sumário a introdução, né? Voe primeiro, caminhe depois a Bíblia inteira, o que Deus quer de nós, e o Antigo Testamento, promessas feitas. São 3 artigos que eu acho muito interessante você não pular a leitura desses artigos, tá? Aí nós temos a grande história, então a gente já começa então o trabalho com os livros da Bíblia. Então a mensagem de Gênesis, uma das coisas não nascidas que ainda entesouradas se acham nos fracos germes e começos. No capítulo 2, a mensagem de Êxodo, o mundo todo é um palco. A terceira mensagem de Levítico, né? Capítulo 3, mensagem de Levítico. Não se te mostra, amigo, o mundo, e menos ainda a lei do mundo. No capítulo 4, a mensagem de Números. O que é, não tem valor. Só ao que foi e há de ser se vota amor. E no capítulo 5, a mensagem de Deuteronômio. O passado é o prólogo. E você me pergunta, qual é o sentido desses temas, né? Desses títulos? Gente, cada capítulo, cada parte, né, desse comentário são extraídos de mensagens, né, de pregações, de preleções realizadas pelo Mark Dever na sua igreja. Tá? Ele pregou, ele desenvolveu, ele ministrou essas mensagens, e essas mensagens se transformaram no livro que temos aqui à nossa disposição. Então, o outro milênio, aí ele vai falar da mensagem de Josué, de Juízes, de Ruth. Por isso que tem os títulos, né? Tem um título sempre ao lado da mensagem de cada livro da Bíblia, né? Mas observe que ele vai trabalhar cada um dos livros da Bíblia, né? Cada parte da Bíblia é abordada, há uma exposição aqui em relação a esse livro. Sabedoria antiga seria o quê? Né? Os livros poéticos, né? Os livros de sabedoria. E, por fim, questões... não é as questões eternas ainda. Deixa eu ajustar aqui mais um pouco para a gente poder ter
uma visibilidade melhor, né? Eu estou usando só luz natural, gente, então talvez fique um pouco escuro, não é? Grandes Esperanças, onde ele vai trabalhar a mensagem dos profetas maiores, e Questões Eternas, onde ele vai trabalhar a mensagem dos profetas menores, né? Tipo a mensagem de Malaquias. É importante a forma como adora a Deus? Então entendam que são títulos de mensagens, de preleções que ele realizou na sua igreja, tá? Então essas preleções, elas foram transformadas em capítulos, né, desse livro, tá? Então, o que acho interessante nessa obra é o seguinte: a cada capítulo existe um esboço, tá, que nos introduz ao conteúdo do capítulo. Então, por exemplo, nesse artigo aqui onde ele fala a Bíblia inteira, o que Deus quer de nós, né? Ele, ao lado, né, na página anterior, ele coloca o esboço do que vai ser trabalhado nesse capítulo. Panorama geral, promessas feitas à mensagem do Antigo Testamento, aí uma história específica, uma paixão pela santidade, uma promessa de esperança. Promessas cumpridas, a mensagem do Novo Testamento, o Redentor prometido, Cristo, o relacionamento prometido, o povo da nova aliança, a renovação prometida, a nova criação, e temos a conclusão. Então, assim, é um livro que, como eu disse no começo, ele vai repetir o mesmo esquema ao introduzir cada capítulo. É um livro, gente, que eu acho muito bom, principalmente para o leitor iniciante e para o pregador expositivo, né? Entenda que também no final ele coloca questões para reflexão, certo? E essas questões reflexivas ajudam muito na síntese de tudo aquilo que você leu no capítulo, tá? E ao final de cada capítulo ele coloca as notas, né, em relação à bibliografia que ele utilizou, em relação às referências que ele usou e em relação até mesmo à data da pregação original. Por exemplo, no capítulo 1, nós temos uma mensagem que foi ministrada no dia 20 de janeiro de 2002, né, na igreja dele. Então, assim, é um livro muito interessante. Eu acho esse livro aqui um dos mais importantes que eu tenho no que diz respeito à área de comentários bíblicos homiléticos, né? Se destinando a essa área, tá? Que não existem tantos que foquem nesse aspecto. Eu sempre estou com dificuldade aqui no tripé de visualizar aqui as páginas, a parte superior das páginas. Eu já tento ajustar, mas sempre eu estou com dificuldade. Releva aí. 956 páginas, né? Fora a das notas aqui. Então, nós temos aqui quase 960 páginas no primeiro volume. 960 páginas. Vamos arredondar. 960 páginas, certo, gente? No volume em relação ao Antigo Testamento. Vamos agora dar uma olhada no livro sobre o Novo Testamento. A mensagem do Novo Testamento. Deixa eu dar um zoom para ver se a gente consegue fazer a leitura. Talvez seja um pouco dificultoso para vocês visualizarem, mas são comentários, né? D.A. Parker, nós temos aqui Kent Hughes, mais embaixo nós temos, não sei pronunciar o nome desse cidadão, tá? Então nós temos aqui, são citações, são referências de autores, de teólogos, em relação a essa obra, tá bom? Então, diferentemente do livro 1, sobre o Antigo Testamento, aqui na quarta capa nós só vamos ter pessoas recomendando a obra, pessoas falando bem dessa obra, tá certo? Vou citar aqui só esse cidadão aqui, o Albert Moher Jr.,
que vai dizer o seguinte: a exposição bíblica é uma arte que foi perdida? É uma pergunta. Não. Se esse livro for uma indicação da realidade, este livro é uma joia e é imprescindível estar presente em todo instante cristã. Essa é a opinião do presidente do Seminário Teológico Batista do Sul, em Louisville. Então, assim, esse livro aqui, ele é menor, tá? Ele tem apenas... Deixa eu ver aqui para vocês... 584 páginas, né? Ele é bem menor do que o do Antigo Testamento, mas ele vai funcionar da mesma forma, tá? Ele vai executar o mesmo trabalho que ele executou no livro 1, sobre o Antigo Testamento. Ó, se vocês terem uma ideia aqui, nessa feita aqui no livro 2, quem faz o prefácio é o John MacArthur, tá? E nós vamos ter o quê? A verdade sobre Jesus, a mensagem de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, onde ele vai falar o filho de Davi, o filho do homem, o filho de Adão, o filho de Deus, né? E Jesus, o Senhor ressuscitado, é a mensagem do livro dos Atos dos Apóstolos. Aí os principais conceitos chaves, ele vai falar então das epístolas, né? Das epístolas paulinas, que vai de Romanos a Filemon. E a mensagem de Romanos é justificação, a de Coríntios é igreja, a de 2 Coríntios é fraqueza, a de Gálatas é fé, a de Efésios é graça, a de Filipenses é humildade, a de Colossenses é nova vida, a de 1 Tessalonicenses é segunda vinda, a de 2 Tessalonicenses é esperança, a de 1 Timóteo é liderança, a de 2 é sucesso, a Tito é inícios, Filemon é perdão, e as epístolas gerais juntamente com o Apocalipse. E no Apocalipse a mensagem é pelo que esperamos. Então, gente, aqui nós vamos ter o mesmo padrão do livro 1, né? A introdução de, né, a verdade sobre Jesus. Aí você tem aqui um esboço, né? E você vai ter o texto, o comentário sobre o livro. No final você vai ter perguntas reflexivas, tá? E as notas. Então você já parte para o próximo capítulo. A mensagem do Jesus, o Filho do Homem. Olha o esboço. E aqui a mensagem. No final, questões de reflexão. E as notas com as referências bibliográficas, de texto bíblico e data de ministração. Eu acho, na minha opinião, que se juntassem os dois livros num só, ficaria melhor. Talvez não para manusear, porque ficaria muito grande a lombada do livro, né? Porém, eu acho que ficaria até mais barato. Você comprar cada um desses livros individualmente, sai um pouco pesado. Eles não têm um preço tão acessível assim, não. São um pouco caros, na minha opinião. Mas, quem sabe aí tá vindo, eles não fazem uma nova edição e colocam os dois num só volume, né? É a minha dica, o pessoal da CPAD fica à vontade para, quem sabe eles não acatam, né? Ou quem sabe não coincide de eles fazerem algo do tipo como aconteceu com os comentários do Meyer Perlman, né? Que eu vou trazer novamente aqui no canal, tá? Já adianto para vocês que eu vou trazer de novo aqui e vou mostrar cada um dos livros para vocês. Pessoal, esse foi o meu vídeo, talvez tenha ficado um pouco mais longo do que o normal, mas foi porque eu queria apresentar as duas obras para vocês bem direitinho, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas publicações, tá bom? Meu muito obrigado por ter ficado conosco até aqui, que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.